e estarmos juntos, porque estar vivendo igreja é algo extraordinário. Depois de concluir a nossa exposição do Evangelho de Lucas, eu fiquei indagando e orando acerca de qual seria o outro livro que nós estaríamos nos dedicando. E Deus tocou muito forte no coração de compartilhar a carta aos Hebreus. Nós estamos diante de um dos livros mais complexos da Bíblia, eu admito. Não é muito fácil entender a estrutura do livro, porque há quem diga que ele seja um compêndio, um tratado com vários sermões. O autor aos Hebreus é alguém que está tão afinado com a tradição do Antigo Testamento, que há quem diga que a carta aos Hebreus é o livro do Novo Testamento que tem mais citações diretas do Antigo Testamento. Eu falo há quem diga porque, se a gente for trabalhar com menções do Antigo Testamento, Romanos tem muito, Mateus e Hebreus estaria empatado com Mateus. Mas em termos de citações diretas, objetivas, como se o autor estivesse escrevendo a carta, tendo a tradução grega do Antigo Testamento, também chamado Septuaginta, do lado, é muito forte. A carta aos Hebreus demorou para ser considerada por conta de ser uma carta anônima. É de um cristão convertido, mas judeu de pai e mãe. É uma carta que exala o pensamento judeu e naquilo que apresenta a respeito de Cristo, apresenta numa espécie de consideração e contraste, comparação com a pessoa de Jesus Cristo. Nesse sentido, Jesus, ele é melhor e muito maior do que, por exemplo, os anjos, Moisés, Josué, Arão. O sacerdócio de Jesus, isto é, a tarefa dele, o ofício dele de representar os homens diante de Deus, não é como um padrão da tradição judaica, isto é, via Arão, porque ele não é descendente de Arão. Todo mundo sabe que Jesus é descendente da tribo de Judá. Ele não poderia ser sacerdote. E daí o autor aos Hebreus, de uma maneira inspirada, obviamente, aponta Jesus como descendente direto de um outro sacerdote, chamado Melquisedeque. E quando chegar essa parte, eu vou tentar explicar para vocês por que o autor aos Hebreus fez isso. O autor aos Hebreus vai prosseguindo o seu argumento e terminando numa parte do seu livro, falando que, por exemplo, aqueles que estão em Cristo estão vivendo uma vida tão superior que não se pode conceber a possibilidade de retornar à tradição anterior. Tudo leva a crer que esta carta foi escrita para um grupo de judeus convertidos ao cristianismo e que estavam, por conta dos rigores da perseguição, pensando em voltar, regredir, desistir, abrir mão de tudo aquilo que estavam vivendo, ou que haviam vivido em Cristo, para retornar ao judaísmo. Mas por quê? Porque o judaísmo, nesse período da história, nós estamos falando aqui entre os anos 65, 75, depois de Cristo, né? Ainda no primeiro século, o judaísmo era considerado em latim religio licita. Isto é, era uma religião
regulamentada pelo império, permitida pelo império. Já o cristianismo era considerado em latim religio illicita. Por isso a perseguição. Se eu estiver certo, e muitos comentaristas eu tenho como base, de que esta carta foi escrita depois da morte de Paulo e de Pedro, aí que esse calor da perseguição era severo. Porque o que acontece diante de um movimento chamado cristianismo, se 2 dos seus principais líderes são mortos? É um desânimo. Eu tenho conversado com pastores de como as igrejas estão se comportando ou se comportaram depois da pandemia e dá vontade de chorar. Pastores dizem, Ezequias, tem gente que não voltou, tem gente que se desviou, tem gente que não se envolve mais, tem gente que não se apega mais. Eu soube de uma igreja no interior do estado, não preciso falar o nome, que chegou a ter cerca de 800, 900 membros e que perdeu 400 membros por conta de rivalidade política, polarização política nas últimas eleições. Você sabe o que é isso? A política dividiu uma igreja? Se isso é tão difícil para nós hoje, você imagina isso no primeiro século. Então, o autor a esta carta, ele procurou encorajar. Como se dissesse o seguinte, por isso que eu não trouxe aí a mídia da série, da divulgação da série, né? Não desista da sua fé. Por isso que eu peguei essa ideia. E aí, muito do que eu vou falar em termos de contexto, eu vou falar em termos de generalidades, porque os comentaristas divergem. Há quem diga que esses cristãos que estavam pensando em desistir estavam em Roma. Uma boa possibilidade. É a que eu sou mais inclinado. Estavam em Roma, na capital. Só que tem muita gente boa que fala que esses cristãos estavam no norte da África. Não importa onde eles estavam. O que importa é de que eles estavam pressionados. Você se encontra pressionado? Ah, pastor, mas não é o Império Romano. Só que hoje, amados, preste atenção, hoje a perseguição à igreja, ela é ideológica, ela é mental. Hoje a nossa perseguição é aqui, descendo para aqui. Ó. Hoje ninguém é preso por ser cristão, mas há pessoas que se perdem, defendendo bandeiras que não são do cristianismo. Então eu entendi que a carta aos Hebreus é importante para esse momento que a gente vive enquanto Brasil. Onde a gente pensa em desistir da fé, sim. Débora falou alguma coisa sobre família e eu também, é difícil. Recentemente alguém chegou para mim e disse o seguinte, pastor, eu não gosto de campanha de família. Avisa quando tiver, porque eu não venho. A pessoa não consegue entender que ela faz parte de uma família, igreja, e que pelo fato de que, de repente, a história de sua família não seja aquela que biblicamente podemos considerar ideal, não é contemplada nas nossas mensagens, nas nossas reflexões aqui. Mas gente, hoje a gente tem que incluir todo mundo. Não todos os tipos de famílias, obviamente, mas todas as pessoas. Tem gente aqui que é família sendo mãe e filha, pai e filho. Tem gente que é família sozinho. Ah, mas como? Porque tem a família em outra cidade, que ainda não é casado, que ainda não é casada. Temos os nossos desafios. Mas Jesus é o elo que nos une. Porque Jesus é único. A proposta da carta aos Hebreus é essa, a superioridade de Cristo. Depois eu até passo para vocês, mas, por exemplo, do capítulo 1:1 a 4:13, a superioridade da pessoa de Cristo.
4:14 a 10:18, a superioridade do sacerdócio de Cristo. E 10:19 a 13:25, a superioridade da vida em Cristo. Quem escreveu Hebreus tinha um conhecimento ótimo do Antigo Testamento, dos costumes judaicos. É como se fosse, ele construiu essa carta como um grande sermão revestido de uma estrutura epistolar. É difícil precisar de onde o livro foi escrito, para onde foi enviado. O que se consegue perceber que foi escrito para um grupo de santos, vindos do judaísmo. E a sua função é tratar dessa relação. Assim pontuou o nosso contemporâneo de seminário, pastor Valtair Miranda, mestre, doutor na área de Novo Testamento. Eu gosto de pensar também nesta carta como sendo uma carta impessoal, sim, aos hebreus. Ela é impessoal, não tem referência nenhuma a destinatários, mas são cristãos que se achavam em perigo de rejeitar a fé, porque estavam desistindo por conta da perseguição ou de não verem sinais de mudança. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, não está acontecendo nada. Foram esses dias atrás que eu ouvi de alguém dizendo o seguinte: olha, pastor, eu estou lidando com uma pessoa que disse o seguinte: eu já não acredito mais que Jesus vai voltar, porque desde quando eu sou criança estou ouvindo essa história e não voltou até agora. Parei com esse negócio que Jesus vai voltar, parei. Para estes, a carta aos Hebreus é muito importante, porque são judeus convertidos ao cristianismo e que estavam pensando em rejeitar a fé, porque as promessas de Deus pareciam que não faziam nenhum sentido. É uma carta de várias exortações. Eu apelo para que você leia esta carta. Os argumentos são entrecortados por advertências, muitas advertências, o que parece indicar que este livro procura combater o abandono e a frieza dos membros de igreja. Gente que pensa em voltar atrás, e hoje é muito comum, eu falo muito comum, claro, pastor, só está exagerando, só um pouco, mas é comum. Se não é muito comum, é comum. Cristãos evangélicos retornando ao catolicismo, por exemplo. Já é comum. Ao espiritismo também. Eu tive colega de seminário que voltou para o espiritismo. E então o grande tema da carta aos Hebreus é a pessoa de Jesus, porque Jesus é lindão. Jesus é único. A personalidade de Jesus é fantástica. Eu leio sobre Jesus e eu fico apaixonado por ele. Então, a maioria dos capítulos, Ana Clara 1 e Ana Clara 2, descrevem a obra, a missão e a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Um autor que eu descobri pelo mestrado e que eu estou lendo e gostando muito, Stephen Willum, diz que todo o livro de Hebreus concentra-se na majestade, supremacia e glória do Filho, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O autor explica várias passagens do Antigo Testamento, fazendo uma série de contrastes com várias figuras dele. O escritor encoraja um grupo composto predominantemente de cristãos judeus com a verdade que Jesus veio como Senhor na carne para cumprir as promessas, olhe para mim, expectativas da aliança. Hebreus 1, de 1 a 4, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje, é a tese do livro. O Filho é melhor, maior e superior a tudo e todos, porque nele, de modo conclusivo e definitivo, Deus falou e o Filho finalizou sua obra de purificação de pecados na cruz e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Queridão, queridona, eu quero dar as mãos para você nessa série aos Hebreus, para que a gente suba um pouquinho mais. Olhe para mim, vamos subir um degrau a mais.
para a gente pensar na gloriosa pessoa e obra de Cristo, o nosso único e exclusivo Senhor e Salvador, a final e perfeita autorrevelação de Deus, o nosso grande sumo sacerdote. Somente o Hebreus fala de Jesus como sumo sacerdote e rei conquistador. É lindo, é incrível. Só para você não ficar em dúvida, quais são os mais indicados para a autoria? Paulo é o mais. Mas eu tiro Paulo, com todo respeito a quem pensa assim, porque a estrutura da carta não tem nada a ver com as outras cartas de Paulo. Não tem saudações, a linguagem é diferente, a estrutura é diferente. Paulo tem um jeitão de escrever que não casa com Hebreus. Essa carta teria que ser escrita por alguém que fora chamado para pregar aos judeus, e Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Está lá em Gálatas. Ele negocia com Pedro. Pedro, você recebeu o chamado de pregar aos judeus, e eu aos gentios. Vamos ficar assim que a gente vai se dar bem. E ao meu ver, Paulo já estava morto. E o autor aos Hebreus, ao final, sem querer ser chato, vai falar sobre o irmão Timóteo, que estava preso e que estava agora sendo solto. Eu sigo o entendimento de que Paulo, quando escreve 2 Timóteo, e ele fala, Timóteo, vem me ver. Timóteo, quando recebeu a carta por Lucas, que foi o mensageiro, porque só Lucas está comigo, né? Então Lucas levou a carta para Timóteo. Timóteo leu a carta e falou, meu pastor está me chamando. Quando ele foi para Roma, para visitar, lá na cova Mamertina, que ele já não estava mais preso em casa, já estava no calabouço, prenderam Timóteo. Timóteo nunca voltou a ver Paulo. E Paulo morreu a mando de Nero no ano 64. E Timóteo está sendo solto agora, por ocasião dessa escrita. Então não foi Paulo. Não foi Paulo. Eu li um livro de quase 500 páginas dizendo que o autor seria Lucas. Eu li tentando ser convencido pelo autor, mas eu não sou tão difícil assim de ser convencido, mas eu falei, não tem nada a ver com Lucas também. Eu não posso admitir que Lucas era judeu, Lucas era gentil. Lucas era grego, ele era de Antioquia da Síria. Todo o pensamento de Lucas é universal, é internacional. Lucas é um cara que não iria escrever uma obra somente para os judeus. Ele não tinha nada contra os judeus, mas Lucas é global. Lucas é ampla a sua visão. Não tem como ser Lucas. Ficaram 3 pessoas. Top 3. O falecido Carlos Oswaldo, da Palavra da Vida, dizia que foi Barnabé. Pode ter sido. Há muitos que falam que foi Apolo, aquele que pregava com base no Antigo Testamento e foi discipulado para falar de Jesus. E o terceiro é Priscila. Então, ou foi Barnabé, ou foi Apolo, ou foi Priscila. Fico com Orígenes, um dos pais da igreja, que dizia, só Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Vamos ao texto, Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. No passado, por meio de profetas ou dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, aleluia, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Ore comigo. Deus, concentra-nos em atenção e reverência ao peso da Tua palavra.
no nome de Jesus. Amém. Dando um clique, meu queridão. Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus a nós. Você consegue repetir comigo juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus a nós. O Filho de Deus, preste atenção, enviado pelo próprio Deus a nós. Eu sigo a tendência de acreditar que o autor aos Hebreus era crente de segunda geração. Isto é, não foi alguém que conviveu com Jesus diretamente. E aí ele fala, nesse prólogo de Hebreus, nesse princípio de sua carta, ele desenvolve sobre a pessoa de Jesus, sobre 2 prismas, Mateus, só para o pessoal se organizar. Pelo que ele fez, versículos 1 e 2, e dando um clique, por quem ele é. Pensa comigo pelo que ele fez. Ele começa dizendo, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes, e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, ele está fazendo um mapeamento histórico, uma linha do tempo. Ele nos falou pelo Filho. Olhe para mim. Todas as vezes que o menino Jesus, mesmo pequenininho, abria o livro da lei ou os profetas, qualquer pergaminho, em qualquer uma das suas viagens e visitas às sinagogas, o Jesus, mesmo pequenininho, eu creio nisso. Olhe para mim. Jesus dizia, isso daqui está se referindo a mim. Jesus sempre soube que ele era o assunto principal das Sagradas Escrituras. Em nenhum momento Jesus ficou em dúvida. Jesus nunca teve crise de identidade, mesmo na adolescência. Ele sempre soube quem ele era e sempre soube para o que ele viera. Marcos vai registrar que no início do ministério de Jesus, ele diz, para isso foi que eu vim. Um dos filmes clássicos sobre Jesus, na época que se produzia filmes muito ruins, foi Jesus Cristo Superstar. Uma coisa horrível. Parecia um Jesus deprimido, um Jesus meio malocado. Um Jesus que ficava dizendo, eu não sei quem eu sou, cara. Não sei para que eu vim. O filme até mostra um insight do que aconteceria se Jesus não tivesse escolhido a cruz. Como se ele pudesse escolher. Porque na eternidade Jesus já tinha dito. Eu sempre conto essa história, parece irreverente, mas não é. Na aliança da redenção, reúne o conselho da Trindade e Deus Pai fala o seguinte, eu vou começar a assembleia de hoje dizendo o seguinte, nós precisamos salvar a humanidade. Você acha que houve aquele silêncio ensurdecedor na reunião? Não, Jesus logo levantou a mão e disse, eu vou. Eu vou. Eu vou. Por isso que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Toda a Bíblia, preste atenção nesse ponto, não se perca nesse ponto. Meu menino, minha menina, embaixador, mensageira, jovem, adolescente, não se desconecte disso. Gênesis 1:1. Deus começou no princípio, criando todas as coisas. Ele falou. Todas as coisas foram criadas a partir da fala de Deus, do verbo de Deus. No meio da história da humanidade, João 1 vai dizer no seu prólogo que a palavra de Deus se tornou carne em Jesus Cristo. Jesus é a pessoa de Deus o Pai, enviado por Deus o Pai.
gerado pelo Pai desde a eternidade. Jesus sempre foi quem ele foi. Ele nunca deixou de ser quem ele era. No final da história, essa palavra criadora vai surgir, fará surgir novos céus e nova terra. Porque Apocalipse 21:5 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Do início ao fim, a revelação de Deus determina o curso da história, de eternidade a eternidade. É fato a gente entender, amados, que através dos profetas, Deus falou aos pais de maneiras diversas, desde os tempos mais remotos. Em Jeremias 7:25 diz: desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Em 2 Reis 17:13 diz: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. É revolucionário o que esse cidadão ou cidadã está fazendo nesta carta aos Hebreus. O autor está pegando todo o conteúdo dos profetas e dizendo o seguinte: eles, os profetas, foram boca de Deus, porque Deus falou através deles aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. O Antigo Testamento, queridão e queridona, contém uma ampla diversidade de formas de revelação. Foram muitas vezes de muitas maneiras. Falou através de ordens, falou através de promessas, falou através de anúncios, falou através de ordens, falou através de leis, falou através de instruções. Deus falou através de sonhos, falou por aparição de anjos, falou por visões, falou por audições, falou inclusive por um animal. Quando Deus quer falar, Ele usa até uma mula. Por misteriosos sinais escritos, como lá em Daniel, Mene, Mene, Tekel, Farsim, escritos na parede de Belsazar pelo próprio dedo de Deus, pela mão de Deus. Nosso Deus fala. Olhe para mim, o nosso Deus fala. Sempre falou. E é isso que o autor fala o seguinte: no passado os profetas falaram. Deus falou através deles aos nossos pais. E foram muitas vezes e de muitas maneiras. Como diria o meu sogro, né? Várias e diversas. Foram várias e diversas formas. Mas o versículo 2 diz: nestes dias, repita comigo, nesses dias. Agora esse autor formidável diz: mas nesses dias, porém ele nos falou pelo Filho. Aí olhe para mim que eu quero lhe dar uma palavra muito poderosa, hein? Os profetas já cumpriram o seu papel. Não há mais profetas hoje como havia na antiga aliança. Por quê? Porque não há necessidade, nós temos o Filho. Hoje, no meu ofício profético, eu falo o que o Filho já falou. Eu não invento nada. Profetas, amados, falaram aos nossos pais, de várias e diversas, de muitas e muitas maneiras. Hoje, nós temos o Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. A revelação em Cristo é perfeita. Aí olhe para mim, tem gente que fala assim: mas pastor, então a revelação do Antigo Testamento não vale nada? Vale, mas ela é incompleta. Incompleta. Jesus é o suprassumo da revelação divina. Jesus veio para dizer o seguinte: é assim. A diferença entre Jesus e os profetas antigamente é como a diferença daquela foto no tempo do Luiz Jerônimo, do Lacy, que se tirava e que se demorava a revelar, porque tinha que pagar, e aquela história toda, aquela foto meio desbotada, aquela coisa assim.
dá foto hoje de um celular que, não vou falar quem tem esse celular, porque vai ser até perigoso aqui, que eu vou te falar uma coisa, tira a alma do sujeito. É isso, amados. Nós estamos falando de precisão, nós estamos falando de clareza. Não dá para comparar. Dá para comparar? A foto de antigamente, que a gente até fazia o seguinte, é igual foto de neném, não é? Antigamente, olha como é bonito, parece o pai, mas não era um montoado de cores, aquelas manchas. Não dá para ver nada, não dá para ver perninha, não dá para ver cabecinha. Mãe vê, mas eu não vi, nunca vi. Eu falava, meu Deus, isso é uma criança mesmo. Não é? Agora, hoje, amados, hoje até eu que sou bobinho mesmo, é uma nitidez extraordinária. Olha para mim, os profetas dava para ver borrado a revelação de Deus. Dá para ver, é coisa de Deus, mas está borrado. Só que quando a gente olha para Jesus, aleluia, cara, quando a gente olha para Jesus, é 1000D. Não dá, é claro demais, é nítido demais. Nós temos o Filho. Ele é herdeiro, foi designado herdeiro de Deus, de todas as coisas, e por meio de quem também Ele fez o universo. Em Cristo reside a plenitude de Deus. 2 Coríntios 5,19 vai dizer que Ele estava em Cristo. Não é possível que Deus chegue mais perto de nós do que chegou na pessoa de Jesus. É a forma mais sublime e perfeita de como Deus pode falar conosco. A vinda do Filho de Deus ao mundo, sua vida, seu falar, seu agir, seu sofrimento, sua morte, foi um presente incomparável de Deus. Não dá. 2 Coríntios 9,15, vão ficar só com essa expressão: Jesus é o dom inefável de Deus. Agora preste atenção, Ele não é apenas a mais perfeita revelação, aí que é o ponto, Ele é a última revelação. Jesus é tão superior, Ele é tão único, que nunca vai aparecer no mundo um Deus como Jesus. No céu não há, como diria um puritano, não há no céu um Deus como Jesus. Jesus tem caráter superior, e a sua revelação é de caráter superior porque ela é completa. É superior no tempo, porque nenhuma revelação virá depois dela. É superior em seu destino, porque ela foi feita a nós. É superior em seu agente, porque no Antigo Testamento ela vinha por meio de fracos profetas. Hoje vem através do próprio Filho de Deus encarnado. Ele é herdeiro de todas as coisas. A Ele pertence toda a glória do Pai. Mateus capítulo 11, 27, Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Aquilo que foi profetizado no Salmo de número 2 se cumpriu em Jesus. Eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por possessão. Tudo é de Jesus. Já citei aqui o Abraham Kuyper, né? Não há no mundo nenhum metro, nenhuma polegada que Jesus não possa apontar o dedo e dizer: isto é meu. Tudo é dele, amados. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, porque João, e daí Hebreus vai concordar com João, diz que ele estava presente na criação e nada seria feito se não fosse por conta dele. Aleluia. Jesus estava lá o tempo todo. Jesus nunca deixou de estar com você, comigo, na nossa história, no universo, amados. Mesmo pequenininho, Jesus, Gugu Dadá, ele governava todas as estrelas do universo, desde o berço de sua mãe Maria. Se Jesus pretendesse, enquanto neném, derrubar estrelas do céu, ele faria, bastava um sinal. Ele é o princípio de toda a criação, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos.
como está lá em 1 Coríntios 8. Jesus, antes de todos os tempos, já era Deus, já se encontrava na glória de Deus o Pai. Não houve um momento em que Jesus foi inativo. Jesus nunca ficou ocioso. Jesus é o Criador do mundo, o Redentor do mundo, o Consumador do mundo, tudo em uma pessoa. A palavra onipotente de Jesus fez o mundo passar a existir porque ele era a palavra. E quando ele esteve deitado no presépio como pequena criança, ele já antevia o dia em que morreria em nosso favor na cruz e retornaria em glória, a fim de consumar o plano de salvação para todos nós. Pelo que ele fez. Por quem ele é? Também, Mateus. Ele é o resplendor da sua glória. A palavra resplendor aqui no original é brilho. E não brilho. A foto de Deus, ela brilha através de Jesus. Ele é o resplendor. Nenhum de nós conseguiria estar de pé diante deste brilho. É uma coisa fulgurante. Ele é o resplendor da glória do Pai. Sua figura pessoal é majestosa. O seu brilho revela a sua presença e o seu poder. Quando ressuscitado, o seu novo corpo espiritual e imortal será o paradigma, o modelo do nosso novo corpo também na eternidade. Ele é a representação exata do seu ser. A palavra no original, representação exata, é caráter. Isto é, ele tem a característica, ele tem a marca do ser de Deus em si mesmo. Jesus nunca tem algo para aprender, ele já sabe de tudo. Jesus não precisou amadurecer, ele sempre foi pleno. O que o autor aos Hebreus vai dizer mais tarde é que ele precisou aprender a obediência. E ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. E nós vamos chegar nesse ponto. Porque isso não tem a ver com a sua natureza, mas com a sua missão. Ele sabia o que ele iria enfrentar, mas teve momentos em que ele precisou obedecer, porque a obediência é uma escolha. Eu não estou querendo dizer com isso, por prestar atenção nas minhas palavras, que ele teve dúvidas a respeito da missão, mas teve momentos em que a sua humanidade gritou. E ele teve que encarar os seus medos. Ele foi tentado em tudo. Porque Jesus é humano, 100%. Ao passo que é divino, 100%. Por isso que ele aprendeu a obedecer. E aprendeu e foi aperfeiçoado pelo sofrimento. O autor aos Hebreus vai nos ajudar a entender isso quando chegarmos a esta parte aqui. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu me lembro de Colossenses 1. Deus invisível, criador e sustentador da criação, cabeça da igreja, para quem tudo tenha supremacia. Em Cristo toda a plenitude da divindade vive em forma corporal. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a glória do único Deus que veio do Pai. Que ninguém nunca viu Deus, mas Deus o único o fez conhecido. Vamos fazer um exercício aqui. Em sua humanidade, Jesus ficou cansado, com sede, e teve seu coração partido.
Como Deus, ele compartilhou a autoridade e honra com o Pai. Ele veio em nome do seu Pai e se ofereceu como verdadeiro maná do céu. Está lá em João 5, 42, 6, 32 e 33. Ele é o eu sou de Yahvé. 7 vezes João o apresenta como eu sou. E ao final João ainda diz: eu e o Pai somos um. João apresenta o Filho de Deus, validado por sinais e como único mediador entre Deus, o Pai e o seu povo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, olhe para mim, ele já fez. E aí que eu tenho medo de falar o que eu vou falar. Mas você que é espiritual vai entender. Até mesmo porque se você perverter o que eu estou falando aqui, é sinal de que você é incrédulo. Quando o autor aos Hebreus fala que ele já fez a purificação dos pecados, diz que você já foi perdoado dos pecados que você fez, faz e ainda fará. Mas aí se você pensar, então eu vou pecar porque ele já fez, é um bom sinal. Você é incrédulo. Porque quem ama a Deus e é convertido ao Senhor Jesus, foge do pecado. Não peca porque quer, peca por acidente. Mas ele já fez a purificação, né? Não precisa mais subir de joelhos lá na igreja, na igreja católica. Não precisa pagar aquele voto. Pastor, mas eu preciso só ir em Aparecida porque Deus, ele curou. Deus não, Maria curou, intercedeu, porque é aquela questão, né? Fala com a mãe, porque a mãe intercede. Não tem mãe que intercede. Para. Tem um ditado católico que diz assim: pede para a mãe que o filho atende. Para. Ele já fez a purificação dos nossos pecados. Foi Jesus que curou seu filho, não foi a Nossa Senhora Aparecida. É Jesus que até hoje está curando, não é esse novo santo que o Papa está homologando agora, o Papa, o santo influencer, não é? É o santo da juventude. Não. Nunca foi eles. Jesus tendo feito a purificação dos pecados, diz o texto, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ele está lá hoje. Olhe para mim, ele está lá como carne e osso. Porque a encarnação não foi temporária. A encarnação foi eterna. Nós não somos salvos pela encarnação. Nós somos salvos pela expiação. Mas Jesus não se desencarnou. Misericórdia. Ele habita em majestade. Plenamente homem, plenamente Deus. Só que ele não envelhece. E nós, quando subirmos ao céu, amados, aí eu vou ouvir muitos aleluias agora. Mesmo velhinhos, nós vamos com a expressão máxima do nosso corpo glorificado. Eu vou fazer assim com os meus cabelos. Plena. Se não for, Senhor, me perdoa. É isso. Nós vivemos em um mundo, amados, se segura na cadeira aí porque essa vai ser forte. O nosso mundo não está rendido ao arbítrio de pessoas maldosas e ambiciosas. O nosso mundo não está
rendido à influência destrutiva de poderes demoníacos, que executam sua estratégia por trás de acontecimentos históricos visíveis. Sabemos de que há principados e potestades, Efésios capítulo 6 fala dessa batalha, mas Cristo é o Senhor. A nossa batalha não é uma batalha para ganhar, é uma batalha em cima daquilo que a gente já ganhou. Cristo tem as rédeas da história em suas mãos misericordiosas, que foram perfuradas em nosso favor. E saiba, queridão e queridona, saia daqui ciente disso, Ele tem a última palavra. Ele é Senhor, Rei, poderoso, e que a gente pode confiar nele em todas as circunstâncias e situações da nossa vida. E eu só vou dar um aperitivo aqui no versículo 4, porque vai ser o tema da mensagem que vem, se Jesus não voltar antes, glorioso como será. Tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente, no original, superior, melhor. Mas como a gente pode dizer de maneira muito grotesca até, melhor de bom, melhor que ótimo, mais excelente. Os anjos, amados, os anjos foram mensageiros que anunciaram. O anjo Gabriel avisa Maria e José que o Senhor Jesus iria nascer, iria receber o nome Jesus. E esse Jesus é superior aos anjos. Grande Mateus, meu queridão, 2 cliques aí, não há no céu e na terra um Deus maior do que Jesus. Ele é uma pessoa absolutamente fantástica. Ele é fantástico. Gente, Jesus é tão nobre, tão grande, que eu fico até sem palavras. Você vai falar o quê? Michael Reeves é um outro autor também que estou lendo. E ele diz o seguinte: olha, aqui está a revolução. A despeito de nossos sonhos, nossos conceitos obscuros e amedrontados sobre Deus, não há Deus nenhum no céu que seja diferente de Jesus. Foi Jesus que disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus não pode ser de outro jeito. Olha uma outra expressão grotesca que eu vou usar. Deus é a cara de Jesus. Não tem como ele ser de outro jeito a não ser como Jesus. Ele é Deus, o Nicéia já havia fechado isso. Deus é Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado e não feito, de uma só substância com o Pai. Não existe, na verdade, Deus nenhum por trás de Jesus, nenhuma ação de Deus senão a ação de Jesus, nenhum Deus senão Deus que vemos e encontramos em Jesus. Jesus é o coração aberto de Deus, é o próprio amor e a vida de Deus derramado para redimir a humanidade, é a poderosa mão, o poder de Deus tendido para curar e salvar pecadores. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Está lá em João 13, sabendo Jesus que todas as coisas foram entregues a Ele e que Ele viera do Pai, e para o Pai Ele iria retornar. Uau! O que Ele fez? Pegou uma toalha, colocou na cintura, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Vai ser Jesus assim lá na eternidade. O Jesus é o Deus que se fez servo, é o Rei que se fez servo. Todas as coisas estão nas mãos dele, mas as mãos de Deus e as mãos de Jesus, na vida e na morte, são a mesma coisa. É interessante que popularmente, olhe para mim, popularmente, aquelas suas amiguinhas religiosas, os seus amiguinhos religiosos, eles falam muito de Deus, né? Deus é tudo, Deus é paz, Deus é ótimo, Deus é vida, Deus é amor, Deus é energia, Deus é... Não. Ele é Jesus, é a representação exata do seu ser. Quem não quer Jesus pode chamar Deus de meu bem,
mas não será salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas pede para um espírita falar: Jesus é o meu Salvador, o único. Pede para um católico dizer: eu não preciso de Maria, eu preciso de Jesus. Foram os atos de Jesus, Mateus, que foram redentores, todos eles. Isso até na academia, até em seminário, infelizmente, hoje você falar isso, as pessoas falam: Ezequiel já quer me colocar numa certa linha. Todos os atos de Jesus foram redentores. Jesus não fez nada que não fosse para salvar o homem do pecado. Esses dias eu estava lendo um artigo, nem todo, porque é muita balela, Jesus não morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu por conta dos sistemas perversos do seu tempo. Gente, como se Jesus não estivesse acima de tudo, de todos, sempre esteve. Porque chegará um tempo que petistas e bolsonaristas terão de se curvar a Jesus. Porque é Ele que salva. Ele que é Senhor. Ele que é o melhor dentre todos os seres humanos. Ele que não foi apenas um exemplo. Tem gente que fala, ele chupa o peito e fala: Jesus foi um exemplo. Não. Ele foi o melhor. O Espírito do Senhor esteve sobre ele. Lucas capítulo 4, versículo 16. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Dá um clique aí que, se você não acreditar nisso, olha, esse culto não serviu de nada para você. Mas se você acreditar, você vai ficar de pé depois do que eu tenho para lhe dizer agora. E nós vamos cantar a pessoa de Cristo. E você vai sair daqui turbinado para encarar essa semana. Não importa o que vai acontecer, pode chover canivete, pode o diabo aparecer para você, bater na sua porta, e você vai dizer igual Lutero: é você? Voltou a dormir. Porque Cristo é o incomparável. Aquele que vem do alto está acima de todos. Cristo, o incomparável. Quem é esse Cristo de que falo? Os personagens de destaque na história perdem sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a vox humana em toda música, é a estética em toda escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz, é sombra em toda pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, ele é o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, é a rosa de Saron e lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor, o Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral, que nos dá ordens com clareza incondicional e inconfundível. Digamos, ele é Cristo, ele é o incomparável. O incomparável. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Jesus é único.
É único. John Haggai escreveu esta reflexão de nome Cristo. Jesus é o Cristo, o incomparável. Glória, 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 glória a Ele. O personagem principal da Bíblia, o que estava presente desde a criação, o adorado, o desejado das nações, a essência da lei, o conteúdo da mensagem dos profetas, a inspiração dos salmistas, o personagem dos evangelhos, o assunto das epístolas. Ele é Jesus, o amado das nossas almas. Quem tem Jesus não cai na lábia de qualquer um, se casa com alguém que é parecido com Jesus. Não olha rostinho bonito, porque tem muito rostinho bonito com coração endemoniado. Presta atenção. Se você não ver Jesus no seu pretendido, desista. Jesus é quem nos liga ao Pai. Não é a Brasfels que te anima a acordar segunda-feira para trabalhar, é Jesus, porque Ele já está lá. Aleluia. Ele vai te receber no portão de lá, antes de você conferir o seu ponto. No seu crachá, Jesus vai dizer: seja bem-vindo, meu filho, minha filha, eu estou com você. Aleluia. No hospital, na eletronuclear, no seu negócio pessoal. Estenda suas mãos para os céus. Tudo que você faz é para Jesus. Você estuda para Jesus. Você come e bebe para Jesus. Você vive em família para Jesus. Preste atenção, não há outro igual a Jesus. Não há um nome igual. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna e amor. O Rei que soberano está em
deu para pegar a melodia, né? Então abra a boca, canta. Na cruz venceu o nosso. Em nenhum momento ele baixou a cabeça. Em nenhum momento ele posou de vítima. Poder Ele foi vencedor. Do início ao fim. Ele suportou tudo que suportou. Na cruz Triunfantemente. Ele não ficou deprimido. Ele não foi tomado por uma tristeza eterna. Porque ele é rei. O rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual. Não há. É a carta aos Hebreus. Cristo é o Senhor. Canta, igreja. O invencível. Canta. Montes se prostram ao adorar. Diga. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Erga sua voz em orações agora, falando tudo que está no seu coração para Jesus e sobre Jesus. Com teu Exalte o nome poder, dele. cadeias se rompem, terra e céu. Cantem. Adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. O Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Erga as mãos, igreja. Vamos cantar, terminando. o invencível. Creia. Ele está reinando Montes se no Brasil, na Palestina, na Ucrânia, no mundo. Não há um nome igual. Ele. Não há. Jesus, estamos começando, pedindo licença ao Senhor para caminhar na carta aos Hebreus. A gente retira as sandálias dos pés, como Moisés, como Josué, porque a terra que a gente está trilhando, ou começa a trilhar agora, é terra santa. É a superioridade de Cristo em sua pessoa, acima dos sacerdócios, gerando nova vida. Todos se curvam, nós nos curvamos. E a gente pede ao Senhor que a gente não se esqueça desse momento. Permita, Deus, que esse momento de exposição da Tua Palavra, que culminou com um culto abençoadíssimo, cristocêntrico, mesmo a homenagem que a igreja me fez como dia do pastor, eu devolvo em honra ao Senhor, que é o nosso sumo pastor.
Toda honra, toda glória é sua. Nenhum homem aqui merece destaque, porque não há outro nome igual a de Jesus. Amamos a Jesus, servimos a Jesus, nos comprometemos com Jesus, a Ele. Toda honra, toda glória, para todo sempre. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Ergam os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram ao adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Casais, não esqueçam de assinar o nomezinho de vocês ali.